gravando esse nosso encontro aqui. E eu venho, né? Bom, primeiro, boa tarde aí de novo para todo mundo. Eu venho falando para vocês, insistindo muito nas oportunidades que a quarentena tem trazido para a gente, né? Assim, oportunidades que não fosse essa situação de estarmos, né, confinados e, né, uma situação que ninguém gostaria de estar, né? Ninguém imaginou que estaria. Mas essa situação, eu insisto, assim, ela traz oportunidades únicas para a gente. Por exemplo, a quarentena me trouxe a oportunidade de dar aula de pantufa, né? Estou nesse momento de pantufa e estou dando aula, né? Quando na minha vida eu poderia dar aula de pantufa, né? Nunca. E agora, graças à quarentena, eu posso, né? E outra oportunidade bem mais relevante do que eu poder dar aula de pantufa, né? Que a quarentena trouxe para a gente, foi essa oportunidade de fazer o que a gente vai fazer aqui hoje. Eu falei para vocês nas mensagens, né? Que hoje a gente teria aqui a participação com a gente nessa aula de um amigo que é formado em física, né? Tem doutorado em física e, e que vai trazer umas coisas muito bacanas, muito legais para a gente e que vão, né, o tema que a gente escolheu, né, vocês até trouxeram essa demanda, né, essa necessidade de falar de função trigonométrica. Então, dentro dessa temática de funções trigonométricas, ele vai trazer algumas coisas, assim, bem legais para a gente poder enxergar, digamos assim, né, as funções trigonométricas acontecendo no mundo real. E, e esse amigo é o Rubens, Opa, ele tá por aí, tô aqui. tá aí. Tá dando pra ouvir, né? Seu vídeo tá ativado? Tá ativado. Tá? Acho que a minha imagem é que tá fixada aqui. Deixa eu liberar. Beleza, agora eu te vejo. Pessoal, me deem aí um ok se vocês conseguem ver o Rubens. Estão conseguindo ver? Sim, beleza. Esse é o Rubens. O Rubens é formado em física. Eu sei que é na Bahia, mas eu não lembro qual que é a universidade. É na Estadual de Feira de Santana. É lá no interior, bem. É 1 hora de Salvador. Daí eu vim para fazer o mestrado aqui na UFSCar e fiquei para fazer o doutorado também. Fez É, o, fez o mestrado em física e o doutorado é meio difícil de definir, né? Se foi em física ou foi em biologia, você já decidiu em que área que foi é, seu doutorado, não? a banca tinha um matemático, dois físicos, um biólogo e um agrônomo. Alguma coisa aí Né? no meio. Alguma coisa entre agronomia e matemática você se enquadra ali, né? Alguma coisa aí é o que eu fiz. E o Legal. legal é que tanto o que eu trabalhei na graduação quanto o que eu fiz no doutorado está muito relacionado com o assunto que a gente vai mexer hoje, né? Que são as funções trigonométricas. Então, isso é uma coisa assim que casa muito. Isso quer dizer que mesmo o pessoal que está mais para a linha da biologia, existe utilidade muito grande no que a gente vai trabalhar hoje. Muita aplicação, muita aplicação disso daqui, se a pessoa conseguir pegar direitinho. Legal. Só para a gente saber, pessoal da Biotech que já está por aqui com a gente, levanta a mão aí para a gente ver. Pode ser pelo chat mesmo, o dedinho. Vitor, Maria Clara, Emanuele, Gabriel. Pô, legal, Biotech tá em peso, hein? Fiquei até em dúvida se tem materiais e mecânica por aqui. Ah, tem materiais, né, Miguel? E mecânica tem, não? Opa, mecânica. Maravilha. Então estamos todos representados aqui, né? E uma galera aqui da Biotech, é bom saber. Esse, isso que a gente vai trazer aqui
claro, vai ser, eu acredito que bem legal e bem relevante para todos vocês. Mas, em especial o pessoal da biotech, isso daqui vai ter um valor bem legal. Venham com a gente, que eu acho que vai ser bem bacana, tá? Bom, eu acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Eu tenho, eu tenho um desenho aqui atrás de mim, né? Acredito que todos vocês já viram esse desenho alguma vez ou até várias vezes na vida, né? E talvez a mesma quantidade que você tenha visto esse desenho na sua vida foi a quantidade que você sentiu calafrios por vê-lo, né? A gente costuma ter medo dessas coisas aqui, né? E o desenho a gente ainda até gosta, mas expressões como essa aqui, assim, dão, dão arrepios, né? Ou não é o caso de vocês? Vocês estão super de boa, assim, com as funções trigonométricas ou elas assustam? Diga aí pra gente. É nem um pouco de boa ou nem um pouco assusta, João Pedro? Odeia, Beatriz? Pois então, a partir de hoje, você vai passar a amar as funções trigonométricas. Ó, assusta, né, Gabriel? A função que mais assusta, Victor. Eu acredito. Maria Clara, por incrível que pareça, eu gosto. Legal, Maria Clara. É realmente incrível, né? Mas é bom que você goste. E acho que agora você vai passar a gostar mais ainda. Bom, hoje o protagonismo vai ser do Rubens, tá? Eu vou falar bem pouco, pelo É. menos nesse primeiro momento aqui. E, e eu queria já passar a bola aí pro Rubens e perguntar o que afinal de contas, você trouxe. É verdade que função trigonométrica não é só aquela fórmula que a gente se depara na prova e enche o saco da gente? Isso aí existe na vida real mesmo? Olha, na vida real, isso aqui é muito, existe, aparece o tempo inteiro. Quase tudo você consegue descrever através de alguma função trigonométrica, ou a junção de várias funções trigonométricas. Só antes de continuar, se alguém não tiver entendendo alguma coisa que eu estou falando, tiver alguma dúvida, joga aí que a gente tenta responder. Eu, o Rafa, ou então a gente manda para a próxima aula, né? O, eu deixei aqui separado alguns experimentos para mostrar onde essa função ou as funções trigonométricas podem aparecer. Acho que a maior parte das pessoas já tiveram algum contato, pelo menos no ensino médio, de, é, com, com, com funções trigonométricas e algumas aplicações delas. As principais, na hora que você fala em função trigonométrica, geralmente vem na cabeça logo som, ondulatória. A gente também tem muita aplicação em óptica, na luz, em cores, mas a gente consegue, através dessas funções trigonométricas, descrever muito mais coisa, muito. Eu estava falando para o Rafa, e se por acaso eu for esquecendo alguma coisa, a gente já deu uma conversada um pouquinho antes da gente entrar aqui. Eu estava falando para o Rafa que o campo de araras de UFSCar, da UFSCar, eles estão agora, nesse momento, fazendo pesquisas lá sobre coronavírus, usando o pessoal da matemática, da biologia, da física, e, por incrível que pareça, é uma das funções que mais é usada lá, porque ela é solução para muita coisa se comporta dessa maneira. Basicamente, tudo que se movimenta, você conseguiria descrever dessa maneira, e tudo que se movimenta de forma cíclica, se poderia ser descrita dessa maneira. Eu trouxe alguns experimentos, e eu vou começar fazendo experimentos sobre som, e para fazer os experimentos sobre som, eu pedi para o Rafa escrever ali a equação no quadro,
uma função trigonométrica qualquer, e eu só queria falar o que cada termo significaria na física, do ponto de vista físico, se a gente estiver pensando em som. Tá? Então, a gente tem ali a equação y igual a azão seno de azinho x mais b, né? Ax mais b. A hora que eu falar ax mais b, é a parte que estiver ali dentro. Cada um deles tem uma explicação física se a gente estiver pensando no som. O azão, ele estaria relacionado, não é exatamente, mas estaria relacionado com a amplitude do volume que você vai estar ouvindo, do som, quanto de som você vai estar ouvindo. O azinho, ele estaria relacionado com, para o pessoal da música, com que nota você está escutando, ou para o pessoal que está querendo pegar alguma coisa mais bem determinada na física ali, estaria relacionado com a frequência, né? Com quantas vezes a oscilação está acontecendo por segundo. E o B, na física, a gente chamaria isso de fase, mas pelo que eu entendi, na matemática também poderia ser chamado de fase também. E foi interessante que o Rafa desenhou o gráfico ali. Esse gráfico não é bem o gráfico tradicional do seno, né? Então, dá para ver que tem alguma coisa que está diferente, e o gráfico do seno, ele vai começar ali de mais A, né? E esse daí está começando em zero. Como é que você poderia falar que essa função y igual a seno de ax mais b está sendo representada naquele gráfico? Ele só pode falar que isso daí é verdade por causa do termo B. Então, você tem uma diferença de onde está começando o gráfico. Se a gente for colocar 2π radianos dividido num ciclo inteiro, um ciclo saiu de um ponto e vai voltar ao mesmo ponto. Então, pode ser do pico até outro pico, de um vale, do ponto mais baixo até o outro vale, ou do meinho até o meinho que estiver fazendo a mesma coisa. Então, meinho descendo até o próximo meinho descendo. Ou então, meinho subindo até o próximo meinho subindo, ou onde você quiser. Se a gente dividir um comprimento de onda aí, certinho, né, um ciclo certinho, a gente vai ter que o gráfico dividido em 2π radianos, aí a gente teria que... A gente tem uma defasagem aí, o gráfico foi começado a ser desenhado 90 graus depois do que deveria ser, né? Π sobre 2 radianos do que deveria ser. Então, a gente colocaria aqui esse B, o valor de B, ele está valendo π sobre 2 radianos. Mas tudo bem. Por enquanto, é só para a gente ter alguma noção do que a gente vai falar, porque uma coisa que eu queria mostrar você pode somar as funções. E se você tiver duas funções dessas daí, y igual a seno de x mais b, e daí coloca uma outra função também, sei lá, um z igual a seno de cx mais d, o que for, duas funções que vão ser somadas. Na física, tem um fenômeno que acontece que é muito interessante, pelo menos para mim. Por quê? É um ótimo jeito de você identificar que alguém é desafinado, ou que um violão está desafinado, ou que duas pessoas estão cantando e elas estão desafinadas, ainda mais por agora que está tendo muita live, muito videozinho de música e tal, você consegue descobrir quem é que manda bem e quem não manda bem, se você souber esse fenômeno. A hora que você soma as duas funções, se por um acaso elas forem idênticas, o que vai acontecer é que o ponto mais alto de uma das funções vai ser somado com um ponto mais alto da outra função. A hora que você soma essas duas coisas, o que acontece é que ela fica com uma função muito maior. E se por acaso você somar o ponto mais alto de uma função com o ponto mais baixo de uma função, você está somando, por exemplo, 1 com menos 1, 1 com menos 1, ele vai dar 0. Então, se você somar, a depender de como você está somando as duas funções, você vai ter algo que vai aumentar, ou você vai ter algo que vai chegar a 0, ou diminuir, ou ter alguma proporção aí no meio. Eu vou pegar agora e vou mostrar para vocês, a partir de um
tem um aplicativo que eu gosto de usar, ele se chama Firefox, vou digitar aqui no chat. Porque se você não conseguir ouvir o que eu vou fazer aqui agora, você pode tentar pegar aí no celular e fazer por conta própria, tentar ouvir. Então, vou tentar mostrar aqui, se eu tiver alguma habilidade, daqui a pouco eu peço para a esposa vir aqui, dar uma ajudinha e a gente mostrar isso na vida real, como que seria, sem ser com auxílio de aplicativo. Bom, vou colocar aqui para vocês um gerador de som, Vou colocar aqui o celular da minha esposa, ele vai tocar agora uma nota. Essa nota aqui é a nota que num piano seria o Lá central, um Lá de 440 Hz. Isso significa que o som que está sendo gerado aqui está fazendo com que a caixinha de som do meu celular vá para frente e para trás 440 vezes a cada segundo. É isso que significa 440 Hz. Ele vai para frente e para trás 440 vezes. O meu celular agora também vai tocar a mesma nota. Você consegue ver mais ou menos o gráfico aí. Eu vou colocar os dois. Tenta ver o que acontece. A hora que eu somo os dois estão idênticos, as duas notas são idênticas. O que acontece quando os dois estão tocando é que você ouve um pouquinho mais alto. Se você está com dúvida disso, vou desligar um deles. Ficou um pouquinho mais baixo? Deu certo? Tá. Essa frequência, o 440 Hz, ele está intimamente ligado com o Azinho do AX mais B. E ele tem pouca transformação que você teria que fazer, teria só que dar uma dividida aí por 2π, mas basicamente a gente poderia falar que está super relacionado com a frequência que você está ouvindo. Só que se eu estiver somando as duas frequências e uma delas não for mais 440, eu colocar 441 Hz, o que vai acontecer é que a abertura da onda ali, ela vai ficar um pouquinho maior em um deles e um pouquinho menor em um deles. Então, no 440 Hz, vamos supor que seja o gráfico que o Rafa desenhou, o 441, ele tem um A maior, então ele vai oscilar mais vezes no mesmo intervalo de tempo, então vai ficar um pouquinho menor. O desenho do gráfico vai ficar um pouquinho menor, assim, a parte do eixo X. Posso... Pode. Só complementando o que você está falando, não sei se isso está claro para vocês, mas esse A aqui, olhando do ponto de vista do gráfico, é como se ele ou achatasse essas ondas ou esticasse elas, deixasse elas mais esticadas ou mais achatadas. Quando ele mexe na frequência aqui, e nessa velocidade, né, e aumenta, você tem, em um dos celulares, você tem essas curvinhas, no outro, ela vai estar mais... ela vai achatar mais, ela vai ficar mais, vai fazer mais vezes esse movimento. Mas não vai ficar mais síncrono, né? Elas não vão caminhar mais a mesma onda, não vai ser sincronizado. Isso é legal. Isso daí dá origem a um fenômeno que na física a gente chama de batimento, que é, as duas ondas estão se somando, em alguns lugares ela vai estar sincronizada. Então, em alguns lugares, o ponto máximo vai estar junto com o ponto máximo. Então, você vai ouvir uma intensidade bem maior. Em outros pontos, ponto máximo de uma vai estar sendo somado com o ponto mínimo da outra, do outro celular. Então, tipo, um celular vai estar no ponto mais alto, o outro celular vai estar no ponto mais baixo. Então, na hora que você soma essas duas coisas, ponto mais alto com ponto mais baixo, ele dá zero. Se a gente tiver com a mesma amplitude, né? Então, o que eu vou fazer agora é exatamente isso. Você vai conseguir ouvir, em alguns instantes, o valor bem alto, o volume bem alto. Em outros instantes, você vai ouvir um som que vai ser um pouquinho mais baixo. Só que isso vai acontecer
muito rapidamente. O jeito da gente medir esse fenômeno aí, que é o fenômeno de batimento, é basicamente você pegar a frequência de um menos a frequência do outro, em módulo, né? Então, um deles vai estar 441 Hz, o outro vai estar com 440 Hz, um menos o outro, vai dar 1 Hz, esse fenômeno que vai estar acontecendo. Então, você deve ouvir o volume ficar alto e depois ficar baixo, depois ficar alto de novo, a cada 1 segundo. Então, o que você deve ouvir é algo que vai ser, tipo, só que a cada 1 segundo. Então, eu vou colocar aqui agora. Esse é um celular sozinho. Dois celulares. Não sei se está dando para perceber muito bem. Vou colocar agora com 2 Hz. Rafa, acho que você vai ser quem vai poder dar uma ajuda se está dando para ouvir aí. Aqui deu pra ouvir. Gente, deem um ok aí se vocês conseguiram ouvir a ondulação. Isso é o que, na música, você poderia falar que é um desafinado. Se tivessem duas pessoas agora, uma cantando essa nota desse celular e outra pessoa cantando essa nota desse outro celular, você poderia falar que as duas pessoas estão desafinadas. Ou as duas cordas de um violão estariam desafinadas, ou qualquer coisa. Eu vou fazer isso daqui até o 400, vou colocar logo um 444 em um deles e um 440 no outro. Deve ficar um pouquinho mais claro. Deve estar acontecendo esse fenômeno de ir para cima e para baixo a cada quatro vezes a cada segundo. E eu vou colocar agora, a última que eu vou fazer, colocar um 440 e o outro 450. Você deve estar conseguindo ouvir várias vezes sendo feito isso. Só para garantir que isso é um fenômeno que está acontecendo mesmo, que é a soma das duas ondas, vou desligar um deles. Vou ligar, vou desligar o outro. Isso quer dizer que aquele batimento que você estava ouvindo era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Era o fenômeno de você ouvir um volume alto, um volume baixo, é exatamente só por conta de você estar somando as duas ondas. Tá, então a gente conseguiu ver um efeito. Deixa eu ver aqui. Diga, Rafa. Rubens, o Vitor está perguntando assim: encontro de ondas estacionárias é basicamente somar duas funções trigonométricas, então? Ondas estacionárias, elas vão acontecer quando você, principalmente quando você tem, bom, assim, de onde eu lembro da gente conseguir fazer elas mesmo. Você tem que fazer, pode ser uma onda só, você pode pegar um recipiente. Tinha um vídeo muito legal de um sapinho que estava rolando há pouco tempo, um sapinho na lagoa, ele agitando assim, dando uma tremedeira muito rápida. Essa tremedeira que ele dava, a hora que ele atingia uma certa frequência, ele começava as ondas ficarem exatamente paradas no mesmo lugar. Cada onda, cada vez que o sapinho tremia, ele gerava uma onda, essa onda ia para frente, só que a próxima onda era gerada atrás de tal forma que ele sempre ficava parecia sempre a mesma coisa, né? Sempre o mesmo, sempre a mesma cara, sempre a mesma cara. Então, se você conseguir fazer essas ondas ficarem sendo somadas, darem esse comportamento, você já vai ter uma parte de ondas estacionárias. Eu acho que eu posso pegar um pouquinho mais algum exemplo e passar para o Rafa, para ele mostrar na próxima aula alguma coisa sobre ondas estacionárias.
mas eu queria mostrar para vocês um exemplo para cada um desses termos aí, que a gente tem nessa função. Então, o primeiro termo que a gente acabou de ver, primeira constante que a gente acabou de ver nessa função, é o coeficiente Azinho. O Azinho, então, ele está relacionado com a frequência, está relacionado com a nota que você está tocando. O Azão está relacionado com o volume que você está ouvindo, se você estiver pensando em som. Então, se eu estiver tocando essa nota, aumentar o volume no máximo, está com amplitude máxima. Diminuir, você vai ter exatamente, se eu fosse desenhar o gráfico, exatamente a mesma cara no eixo X, mas ele não chega não tem a mesma amplitude no eixo Y. Ele fica exatamente a mesma coisa, só que ele não chega em cima até onde está e nem embaixo até onde está. Então, o Azão também a gente conseguiu falar. E o B? O B tem algumas coisas interessantes dele. O B está relacionado com o quanto do caminho já foi percorrido pela onda. Onde está? Será que ele está começando ali no ponto onde a onda está indo para baixo, está começando num pico, começando num vale? Onde que ele está começando a onda? Então, esse é o B. O legal disso é que a gente tem acesso a enxergar esse B sabendo que ele está relacionado com a diferença de caminho que foi percorrido, a gente tem como enxergar esse B. Eu vou pegar aqui, fiz uma misturinha ali de água com sabão e um pouquinho de glicose, que ela gera umas... receita para fazer bolha de sabão gigante. E a hora que você... Não necessariamente vai ficar gigante, a única coisa é que ela fica bem mais resistente. O legal disso é que quando a luz entra na bolha de sabão que vai ser gerada, ela vai percorrer, primeiro ela vai bater na parte de fora, a luz vai bater na parte de fora da bolha de sabão e vai ser refletida, depois uma parte dela vai entrar na bolha de sabão e vai sair. Isso, a hora que você juntar as duas ondas de luz que estão saindo da bolha de sabão, aqui foi pela parte de fora e a parte mais de dentro, se elas estiverem exatamente iguais, o que você consegue ver é que aquela cor vai ser visível. E se você pegar uma onda que foi refletida na parte de fora, outra onda que foi refletida na parte de dentro da bolha de sabão, e ela sair e tiver um ponto máximo na parte de fora, um ponto mínimo da parte da luz que entrou, o que você vai ver é que as duas vão se somar destrutivamente. Então, você não vai enxergar nada. Então, algumas cores não vão ser enxergadas na hora que eu fizer isso aqui. Então, eu vou colocar aqui, gerar a bolha de sabão. Deixa eu ver se eu consegui gerar. Agora, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tem que pegar alguma coisa de luz e achar um ângulo certo aqui para vocês enxergarem. O que vocês vão ver é que vai começar a formar umas listras. E essas listras estão se formando porque a bolha de sabão está ficando mais fina em cima e mais grossa embaixo. Então, quanto mais fininho em cima for, menor vai ficar a diferença no comprimento de onda que vai estar passando. Isso acontece com qualquer bolha de sabão, só que se a gente faz aqui desse jeito aqui, você vai ver que daqui a pouco, eu vou até deixar isso aqui acontecendo, você vai ver que daqui a pouco, a parte de cima vai estar tão fininha, que luz nenhuma vai conseguir entrar para ser refletida na parte de dentro da bolha de sabão. Ela só vai ser refletida na parte de fora. Isso quer dizer que você não vai ver mais as cores, que eu acho que em algum ângulo aqui, de vez em quando, deve dar para ver. Daqui a pouco você vai começar a ver como se fosse um traço aqui, e ele vai estar dividindo essa tampinha minha preta, de tal forma que você não consegue mais ver nada de fora muito bem nítido. Você vai começar a ver só a parte de dentro. Isso demora um pouquinho para acontecer, porque ele tem que ir descendo. Então, vou deixar aqui do ladinho. E vou falando
das outras, de onde você pode encontrar. Só aproveitar, Oi. só aproveitar que você vai dar uma esperada aí para começar a acontecer e perguntar assim, eu sei que todos vocês já tinham ouvido, né? Já tinham visto funções trigonométricas, mas já tinham ouvido a função trigonométrica antes, né? Alguém já tinha ouvido, né? Não sei se ficou bem, não sei se ficou bem nítido isso, mas o som de nenhum dos dois celulares dele estava fazendo aquele movimento ondulatório. Os dois, assim, claro, são ondas, mas segundo a nossa percepção, é como se fosse um som contínuo, né? Mas a hora que os dois interagem, aí a gente literalmente ouve a onda, né? É um negócio bem incrível, assim. E o legal disso daí é, a gente consegue ouvir, tudo que a gente ouve são oscilações. Só que para você conseguir ouvir exatamente isso daí, as oscilações acontecendo, só notas muito, muito graves para você. Grave é a nota muito aguda. Então, dos instrumentos musicais, acho que o único que a gente conseguiria ouvir isso daí acontecendo, né, de você ouvir exatamente, tipo, claro, tá fazendo ali, indo para cima e para baixo, é o contrabaixo acústico, aquele, parece um violino gigantesco. A nota mais grave dele quase dá para uma pessoa com ouvido bom, ela vai conseguir começar a ouvir essas oscilações aparecendo. Lembrando que a gente ouve de 20 Hz até 20 mil Hz. Então, um contrabaixo acústico, ele deve tocar a nota mais grave dele, deve ser ali entre 50 e 70 Hz, que é 50, 70 vezes por segundo. Eu estava falando para o Rafa que lá nos Estados Unidos tem algumas comunidades, tem várias comunidades de velhinhos, que só tem velhinho. E em uma delas, eu tinha ouvido o pessoal falando que eles tinham uma política de não querer jovens e adolescentes lá. Só que quanto mais velho você fica, menos nota aguda você consegue ouvir. Então, o que o pessoal fez? O pessoal começou a pegar caixa de som bem potente e colocar notas bem agudas. Eu vou tentar colocar aqui no meu celular, eu não sei quanto que o meu celular aguenta fazer, mas vou colocar aqui 15 mil Hz. Tem dois problemas aqui para você conseguir ouvir isso daqui. Primeiro, meu celular não é a melhor coisa do mundo. Segundo, que o meu microfone no meu computador talvez não seja a melhor coisa do mundo. Mas eu acho que todo mundo aí deve ter um celular. Se você quiser testar até onde você consegue ouvir, se seu celular for melhorzinho de caixa de som, você coloca ali uns 10 mil Hz, vê se você consegue ouvir. É para você conseguir ouvir 10 mil Hz, mesmo se você for um senhorzinho bem velho. Começa a colocar ali uns 15, 20, entre 15 e 20 mil Hz, você deve começar, se você é um pouquinho mais velho, você deve começar a ter um pouquinho mais de problema. Agora, se você é mais jovenzinho, adolescente, e fizer isso daí, você vai sentir uma agoniazinha, porque não são notas agradáveis de ouvir. Pronto. Acho que agora eu consegui aqui. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho o ângulo certo. Acho que vocês agora devem conseguir ver, né? Então, essa parte de cima, que ela está refletindo na parte de fora, a luz não está conseguindo. A diferença de caminho que um comprimento de onda, que é uma onda, a luz é uma onda, ela vai para cima e para baixo. Um comprimento de onda, um ciclo completinho dela ir para cima e para baixo, é tão pequeno, mas essa partezinha de cima da bolha está tão mais fina do que esse um comprimento de onda que ela não consegue passar para dentro. Então, aqui, se eu colocasse a parte de fora, você deve estar conseguindo, a parte de baixo melhor, você deve estar conseguindo ver um pouquinho mais, até alguma corzinha, alguma coisa, mas a parte de cima, a luz não consegue mais entrar na parte de dentro da bolha. Então, você não vai conseguir mais ver ela. É um tipo de material que é muito, muito, muito fininho. O legal disso daí é que, deixa eu até pegar aqui, isso daqui é útil porque quem usa óculos
São pouquíssimas as pessoas que estão usando óculos hoje em dia que não tem algum tipo de filtro no seu óculos. O meu óculos, por exemplo, eu acho que não vai dar para ver direitinho, mas se você quiser ver em algum outro momento, se você tiver um óculos, né, claro, tenta ver a cor que o reflexo do óculos fica. Esse óculos meu, não sei se vai dar para perceber muito bem, mas ele fica com reflexo mais ou menos verde. Isso quer dizer que eles colocaram uma camadinha de algum material que ela é tão fininha que a única cor que está passando por ele é a cor verde. Melhor, que está sendo refletida ali, principalmente, é a cor verde. Eu vou pegar aqui, eu ganhei algumas lentes no ano passado, e eu tenho aqui uma lente que a cor que você vai ver sendo refletida é a cor azul. O meu, deixa eu achar um ângulo bom aqui. Não, não tem. Aqui. O meu fica mais pro verde, esse daqui fica mais pro azul. Então, essa vai ser uma lente, uma aplicação disso que a gente tá vendo, que você consegue dar uma protegida no seu olho só de você saber como funciona essa parte da função trigonométrica, que se você sabe como funciona esse Bzinho na equação, se você sabe como dominar ele, se você domina ele, você consegue achar muita aplicação. Uma delas foi essa, o pessoal achou de colocar ali. Outra coisa que você pode fazer com esse Bzinho foi um experimento bem simples, que nesse momento, eu não estou com nenhum laser aqui comigo, mas se você tiver um laser em casa e você colocar um fio de cabelo, vamos supor que aqui é o laser, esse buraquinho aqui é a parte de cima do laser. Coloca um fio de cabelo aqui no meio. Você acabou de fazer dividir o laser em dois. Você tem um pedaço aqui para a esquerda, um pedaço para a direita. E agora, nesses dois feixes, você consegue mostrar que a luz é realmente uma onda. Como que eu vou saber isso? Coloco aqui o fio de cabelo e olho na parede o que vai estar aparecendo. Classicamente, se a gente tivesse com um pensamento bem clássico, o que a gente ia ver acontecendo dois pontinhos na parede. Porque tem dois feixes chegando lá. Só que como a luz é uma onda, então você vai ter uma onda que vai estar se propagando aqui de um lado, a onda propagando aqui para o outro lado. Em alguns lugares, elas vão chegar e vão interagir na parede lá. Então, se ela chegar e a diferença de onda for zero, ou qualquer múltiplo de 2π, depois a gente vê ali, o que você vai ter feito a onda saiu de um ponto e chegou no mesmo ponto. E você está somando duas ondas que estão exatamente no mesmo ponto. Se você está somando duas ondas que estão exatamente no mesmo ponto, o que acontece é que elas se somam, fazem uma luz mais brilhante. Se você pegar a diferença de caminho de um dos feixes e do outro feixe, chegou uma no ponto mais alto, outra no ponto mais baixo, na parede o que você vai estar vendo é nada, vai ficar escuro. Isso quer dizer que... e outra, lembrando que as ondas se propagam de forma meio circular, meio esférica, o que você vai estar vendo na parede vai ser um conjunto de listras que vai estar assim, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. E se você colocar o fio de cabelo assim, o que você vai ver na parede é um monte de feixes, claro, escuro, que vai ter uma diferença aí de 90 graus, um em relação ao outro, o fio de cabelo em relação aos filetinhos de cor que você vai estar vendo. Então, isso aí é um tipo de experimento que você pode fazer em casa para entender o que é o B, a aplicação do B e para provar já também que a luz é uma onda, né? Então, a gente viu aplicação para o A, para o Azinho e para o B. Outra coisa. Essa aí, pro ano passado, eu estava dando aula lá no ensino médio, e uma das aplicações que eu fazia lá era se eu tiver duas ondas idênticas e quiser somar elas, as duas.
Lá, eles gostavam muito de levar pula-pula no Dia das Crianças. Então, levava lá, deixava as crianças pulando. Se você tiver duas crianças com o mesmo peso pulando ao mesmo tempo, o que acontece com elas? As duas ondas que estão sendo produzidas pelas crianças, elas se somam. Isso quer dizer que as crianças vão pular mais alto. O que acontece quando o B tem uma diferença de fase de 90 graus? Quer dizer, quando uma está lá em cima, a outra está lá embaixo. O que acontece é que, a hora que uma pula, a outra pula, as ondas se anulam, dá zero. A sensação para a criança é que ela é como se ela estivesse pulando no chão. Então, são duas maneiras ótimas de você estragar o dia das crianças de duas crianças. Uma delas é, você faz elas pularem ao mesmo tempo, coloca alguém mais pesado lá para pular junto, para ela pular tão alto que saia do pula-pula. O outro é, você faz elas pularem uma contrária à outra, para que a hora que as duas ondas se somarem, ela fica com uma onda que tem amplitude zero, que fica como se ela estivesse pulando no chão. E não deve ser muito agradável também, não. Eu acho que dessa parte aí, era mais ou menos isso que eu estava querendo falar. Tinha coisas que a gente tinha conversado hoje de manhã, não tinha, Rafa? Eu não estou lembrando todas. Tinha. Vamos. Eu vou pensar aqui que eu também não tô lembrando. Ah, Mas a é gente só, já... só Diga. dizer para esse pessoal, vocês estão acompanhando até aqui, tá tá dando para ver as coisas que o Rubens está mostrando, tá dando para acompanhar, tá fazendo sentido para vocês? Legal. Tá bom. Beleza. Ah, eu tenho... Bom, eu acho que a gente pode falar de algumas aplicações de como é que a gente vê isso aí, tipo, como tem bastante gente aqui da biotech, como é que você pode usar isso aí na biotecnologia? É, uma das coisas, uma das ferramentas que a gente tem bem forte para você poder usar ondas. Bom, ondas você pode usar em tudo quanto é coisa, mas o pessoal da biotech, que teoricamente é o pessoal que vai construir alguma tecnologia nova, você sabe o fenômeno, você se vira para descobrir qual a aplicação, né? Mas um dos fenômenos que a gente tem visto bastante, inclusive aqui na UFSCar, foi agora com o coronavírus, ficou um pouquinho mais visível, é aquele rodo. Não sei se vocês viram que a UFSCar andou doando uns rodos que tinha ultravioleta. Então, você tem ali o rodo, que vai estar passando uma luz ultravioleta, e ele vai... Por que que isso é bom? Por que que isso mataria uma célula? Por que que isso acontece? Porque, assim, toda vez que você dá energia para alguma célula, você vai dar energia na forma de uma onda que está chegando lá. Essa célula, ela vai começar a oscilar. Pode ser não a célula inteira, pode ser só uma molécula, uma camadinha, qualquer coisa ali dentro. Se você achar exatamente a, a frequência que faz essa célula oscilar de forma natural, o que você consegue fazer é algo que já aconteceu lá nos Estados Unidos, com o pessoal da engenharia civil, que eles construíram uma ponte e não se tocaram que quando você tem duas ondas que têm a mesma frequência, o mesmo azinho, as ondas se somam e daí você pode ficar com uma amplitude muito maior. O que aconteceu com essa ponte? Eles inauguraram essa ponte, a Tacoma Bridge, é bem conhecido. Passou um vento, o vento conseguiu fazer oscilação, conseguiu atingir a frequência natural, a nota certinha, que fazia a ponte começar a oscilar. E esse vento continuou nessa nota por um tempo suficiente para que a ponte começasse a oscilar, fica parecendo exatamente, fica parecendo água, a ponte, o cimento lá, tudo. E daí, mais ou menos uns 5, 15 minutos depois, de tanto que ela estava oscilando, a amplitude ficou tão alta que quebrou a ponte, destruiu a ponte. Isso acontece com qualquer coisa que todas as coisas materiais têm uma frequência que você toca e ela começa a oscilar. Então, a molécula de uma célula,
você tem como atingir a molécula, uma frequência certinha, um vasinho certinho, para que você consiga fazer aquela molécula oscilar tanto, 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 que ela quebra a interação com o resto das coisas. Então, é basicamente isso que aqueles rolos do Oscar estão fazendo. Eles conseguem dar energia suficiente para quebrar alguma coisa importante para a célula. E isso vai matar a célula do vírus, a bactéria, o que for. Isso funciona não só com ali, a hora que você está querendo matar uma célula, uma bactéria, mas também funciona com o micro-ondas da gente. É basicamente assim que funciona. Você tem ali você tem dentro do micro-ondas, em cima daquela parte do display, dentro daquela parte do display ali atrás, você tem uma peça que vai chamar, acho que é magnetron, um negócio assim, que ele é basicamente um acelerador de partículas. Ele vai, de alguma forma, esquentar ali, soltar um elétron, o elétron vai começar a girar, girar, girar ali dentro, daí depois que ele estiver girando ali, ele vai sair. A hora que ele saiu da parte ali do micro-ondas, só uma coisa que preciso falar para vocês na física a gente encara tanto a luz quanto as partículas como se fossem partículas e como se fossem ondas. Então, você vai ter experimentos de física que vai falar, luz, aqui tem um fóton. Esse fóton é uma partícula. Ótimo. Então, você consegue construir a placa de energia solar, placa elétrica de energia solar, por causa que a luz é uma partícula. Mas você também tem esses outros fenômenos que falam que a luz é uma onda. O mesmo vale para os elétrons. O elétron, você normalmente deve ter aprendido que ele se comporta como uma partícula. E é uma partículazinha e tal, que vai ficar ali rodando em torno do átomo de algum jeito que a gente não sabe certinho como é. Mas se você pegar a outra interpretação do elétron, é que ele é uma onda. O elétron, então, vai sair ali do magnetron, lá dentro do micro-ondas, lá, e vai chegar até a sua comida. E ele foi feito de tal maneira que o azinho dele, o azinho do micro-ondas, é calibrado para ficar muito próximo da frequência natural da água. Isso quer dizer que a hora que a onda chega ali na molécula de água, a molécula de água começa a oscilar. E daí você tem algumas coisas que podem acontecer. Bom, se está oscilando, você vai conseguir esquentar, porque basicamente aumentar a temperatura é aumentar a agitação da molécula lá dentro. Então, você está fazendo a molécula de água do seu alimento se agitar, pronto, você já conseguiu esquentar ele. Só que se você colocar um copo de água inteirinho lá, sem nenhuma imperfeição, um copo bem lisinho, sem nenhuma impureza nessa água, colocou lá dentro do micro-ondas, deixou esquentar, chegou lá a energia dos elétrons lá, esquentou chegou a onda eletromagnética ali, esquentou a água, ela pode esquentar, fazer as moléculas de água oscilarem tanto, 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 que a molécula de água, ela tem muita energia, ela chega a 100 graus. A 100 graus, a água deveria ferver. Só que, se não tem impureza nenhuma, acho que isso daí vocês vão ver em química, quem vai ver em química, que se não tiver impureza nenhuma, nada, para começar o processo de transição de fase, você não faz a transição de fase. Então, você continua recebendo energia, continua, a água continua esquentando, chega a 102, 103, 104, sei lá, e ela está no estado líquido. Daí acaba de esquentar, você vai lá, abre o micro-ondas, pega o seu copo de água, e nessa de pegar o seu copo de água, você, sei lá, dá uma mexidinha, dá um pouquinho mais de energia sem querer, sei lá, faz alguma coisa, e essa mexidinha, essa batidinha, faz a transição de fase, é energia suficiente, ou impureza suficiente, ou sei lá, dá alguma coisinha, e a transição de fase acontece na hora, instantaneamente. Só que essa água está a 104 graus, e ela faz toda a água evaporar, de uma vez só. E se você estiver segurando ali, a água vem toda na sua cara, o vapor de água a 104 graus, dá uma queimadura boa. Então, o que o pessoal geralmente recomenda para que você faça a hora que você vai mexer com isso daí? No laboratório de química, pelo menos quando eu fiz a graduação, para a gente evitar isso daí, toda vez que a gente ia fazer algum experimento que tinha água pura e a gente ia ferver, a gente colocava uma pedrinha de alguma pedra, é uma pedra, colocava uma pedra lá para ter umas impurezas, umas pontas assim, para a hora que a água fervesse, ela ter como fazer a transição de fase.
dentro de casa, a gente não vai ficar colocando pedra dentro do copo de água. Então, eu vejo duas alternativas. Uma delas é você colocar um palito de dente lá dentro, para que a transição de fase vá acontecendo naturalmente, por causa das impurezas que vai ter ali no próprio palito de dente. O outro é você deixar o copo de água fervendo um pouquinho mais de tempo lá, para que ela volte a 100 graus e daí ela não vai fazer a transição de fase toda completamente se ela não tiver energia suficiente. Então, isso aí é um fenômeno que é o fenômeno de superaquecimento. Quem bebe conhece o fenômeno de superresfriamento, que é análogo, só que para resfriar, que é você deixa cerveja no congelador, né, uma garrafa, geralmente cerveja é bem pura, e não é fácil de fazer isso, mas é possível, não é super difícil, e você deixa lá, ela chega a temperatura abaixo que deveria ser, e a hora que você vai pegar ela, por alguma mexidinha ou por um pouquinho de energia que você deu ali a mais, você consegue fazer a cerveja inteira, fazer a transição de fase. Dá para fazer com água, só que com água é muito mais difícil. Você vai ter que fazer aí umas 10, 15 garrafinhas para conseguir fazer isso numa só. É bem legal, dá para fazer muita coisa curiosa com isso daí. Então a gente já falou do micro-ondas. Uma coisa, o pessoal da biotech que vai mexer com a parte de tecnologia aplicada para saúde, biologia, o que for, vocês podem usar um microscópio e tal para você ver o que você quiser, mas se for fazer alguma coisa mais avançada, você não vai conseguir usar o microscópio óptico normalzinho, que provavelmente você vai ter contato ao microscópio eletrônico, que é muito caro e muito difícil de encontrar, ou então microscópio de fótons. Acho que na USP o pessoal usa um microscópio de 2 fótons, que é um negócio muito legal, pelo menos eu tenho a impressão que eles usam, porque eles tiveram um concurso há um tempo atrás para técnico de laboratório para mexer com isso daí. Que é basicamente você manda 1 ou 2 fótons e você acha a frequência certinha para que esse fóton, essa onda, ele chegue, consiga penetrar na amostra até o ponto que você queira. Então, você controlando o vasinho da função seno ou da função cosseno, da função trigonométrica, você consegue fazer essa onda chegar exatamente onde ele tem que chegar. O fóton chegar até onde você tem que chegar, e daí você consegue enxergar coisas que não é só esse tipo de microscópio, você não precisa ter uma lâmina. Você pode ter uma amostra que é tridimensional, né, um pouquinho mais grossinha. O microscópio eletrônico, ele vai conseguir ver só a superfície, a parte de cima. O microscópio óptico normalzinho, ele só consegue ver o que passar pela lâmina. E o microscópio de um fóton ou 2 fótons, ele vai conseguir penetrar numa amostra. Que seja possível de penetrar, tá? Você consegue enxergar lá dentro, fazer uma imagem tridimensional de alguma coisa que você quer enxergar. Outra aplicação se você sabe certinho qual é a frequência de ressonância de uma certa partícula ou do DNA, se você quiser estudar, você consegue fazer o que o pessoal chama de pinça de laser. Então, você vai dar exatamente a frequência precisa para uma parte do DNA ficar interagindo, e você consegue prender a molécula de DNA num certo ponto, e daí você consegue mexer nele, você consegue arrancar parte, trocar, não sei direito como é que funciona, porque daí é mais pessoal pessoal que mexe com isso daí, mas é tudo tendo em mente esses parâmetros que estão dentro aí na função. Então, é tudo sabendo quem é o A, quem é o B e quem é a razão. Eu não sei, tinha alguma outra coisa, Rafa, que a gente falou? De experimentos, eu acho que era isso, né? Mas eu queria fazer algumas perguntas pro Rubens, né? Primeiro, assim, como foi a sua experiência pessoal, assim, com funções trigonométricas, desde, assim, ensino médio e faculdade e tal, e, e como que você evoluiu nessa história? Eu acho que eu comecei como a maior parte do pessoal aí que respondeu a pergunta inicial começou, que é tipo, não gostava,
eu era um bom aluno, então eu estudava, eu falava assim, não, eu vou estudar esse negócio aí, porque tá caindo na prova, vamos aprender. Passou a prova, eu ignoro, não vou usar nunca mais. O problema disso é, pelo menos no curso de física e o pessoal que estiver nas engenharias, esse é o tipo de coisa que ele não vai abandonar você. Eu entrei no primeiro semestre da graduação e falei, ok, tem ali um oscilador, um pêndulo simples lá, vou ter que trabalhar com isso, vou estudar o pêndulo simples, acabou. Chegou no segundo semestre, tinha de novo. Chegou no terceiro semestre, tinha de novo. Eu, é, eu, eu diria que o curso de física é um curso que é basicamente física com ênfase em osciladores. Então, é basicamente física com ênfase nesse assunto daí, que você vai ver coisas oscilando ou coisas mexendo de forma cíclica o tempo inteiro. Então, para o pessoal da biologia, se você vai ver dinâmica populacional, isso acontece muito. Para o pessoal da área das engenharias, isso também acontece muito. Você consegue, qualquer fenômeno, você consegue descrever através de uma função trigonométrica. Inclusive, não só fenômenos, mas você consegue desenhar qualquer coisa usando funções trigonométricas. Tem até uns softwares que um pessoal fez um tempo atrás aí, de você colocar o desenho que você quiser, a foto que você quiser, e do lado sai a equação como sendo uma soma de senos e cossenos, que é através da transformada de Fourier, que o pessoal vai aprender um pouquinho mais para frente, quem for das exatas. Então, basicamente, você usa o tempo inteiro. Eu só fui me dar conta disso lá pelo terceiro semestre. Primeiro semestre eu fiquei, ok, vou estudar porque tem que estudar. Segundo semestre eu estava, putz, de novo esse negócio. Terceiro semestre eu falei, ok, esse negócio não vai me abandonar. Eu acho que é melhor eu fazer amizade com ele, aceitar ele para mim e vamos encarar isso aí. Por quê? Porque, olha, a minha área, como eu tinha falado, como o Rafa tinha falado, ela é meio mista, né? É meio física, meio biologia, meio matemática, meio computação aí no meio. E eu fui em alguns congressos fora do Brasil. E nos congressos que eu fui fora do Brasil, de biologia, de ecologia, o pessoal que se destacava lá, os melhores trabalhos, eram de biólogos, ou agrônomos, ou o que fosse, que sabia mandar muito bem em matemática. Então, uma coisa que a gente estava conversando lá com o Rafa, pelo menos dos meus colegas biólogos, os que foram os melhores, assim, que se mais conseguiram. Eu não tenho um universo muito grande de biólogos que eu conheço, mas entre os que eu conheço, os caras que mais se destacaram, os que mais sabiam matemática. E não é só a matemática ali, estatística, fazer uma média e tal, o seu experimento, isso daí é o basicão que todo mundo vai fazer. Quanto mais matemática você souber, melhor é para você. Então, é uma coisa que a gente estava conversando, né? Que todo mundo olha para os alunos de engenharia e fala assim, o aluno de engenharia, ele gosta de matemática, ele tem que saber matemática. Só que o aluno de biologia, ele tem a mesma bagagem que o aluno de engenharia tem a hora que ele entra na faculdade. Então, não tem diferença entre um e outro. Todo mundo tem a capacidade de chegar no mesmo lugar. Em geral, o pessoal das exatas, eles acabam usando um pouquinho mais a matemática como ferramenta, porque ele tem que ver o tempo inteiro. Mas na biologia, biotech, quanto mais você souber dessas ferramentas, que para a gente são ferramentas, né? A gente não está tentando provar nada matematicamente no dia a dia. No curso é bom você saber como funciona, de onde vem, para onde vai. Mas quanto mais você souber, quanto mais ferramentas você tiver, muito melhor vai ser o seu caminho, mais coisas úteis você vai conseguir trazer. Estava falando lá para o Rafa, a gente tá agora com esses vários modelos agora de previsão de como a gente vai acabar com o problema do coronavírus. E daí chega uma previsão lá, se não fizer nada, morre 2 milhões de pessoas. Se fizer isso daqui, vai morrer só 400 mil, 100 mil. E vai mudando essas coisas assim. Todos esses modelos foram feitos por matemáticos e matemático que tem alguma bagagem de biologia ou algum biólogo que tem uma boa bagagem de matemática, ou então algum físico, algum engenheiro que
tem essa bagagem entre as duas áreas. Então, se você se apropria disso como ferramenta útil, você consegue propor soluções que as outras pessoas não conseguem enxergar. Então, a minha recomendação para os assuntos em geral, de matemática, aprenda. Quanto mais você souber, melhor. Mas esse assunto em particular, não abandona, ele é muito útil, muito, muito útil. Então, aprenda o máximo que você conseguir de funções trigonométricas, elas vão te acompanhar por um bom tempo, porque elas têm muita aplicação. Acho que... Outra pergunta que eu queria fazer, Rubens, a gente a gente ouve muito falar de física quântica, né? Assim, aliás, é um negócio que virou meio que moda, mas ao mesmo tempo que a gente ouve falar muito, na verdade, ninguém sabe muito bem o que é, né? E você falou pra gente que a ideia da oscilação, né? Que a gente ficou bem claro, está intimamente ligada à função trigonométrica, né? Acompanha os assuntos do curso de física inteiro. Inclusive, quando a gente fala de física quântica, seja lá o que isso significa, já que a gente não sabe bem, né? Ela acompanha sim. E o legal disso é que, bom, legal, o pessoal das engenharias, quem for chegar em alguma coisa assim que vai estudar propriedades da matéria, ele vai ter algum contato com, ou vai ouvir falar na função de onda. Função de onda é basicamente isso, é você pegar uma função trigonométrica para descrever o máximo que dá para descrever a posição, a velocidade, a energia de uma partícula, usando uma função trigonométrica. Então, se você pegar o exemplo mais simples, que é, eu acredito que, assim, na mão mesmo, é o único que a gente vai conseguir fazer num curso de graduação, que é um próton e um elétron, um oscilando em torno do outro. Na verdade, descrever ali o elétron andando, você vai ver que ali o que acontece é basicamente o movimento de oscilação. Então, você consegue descrever a função de onda através de uma função trigonométrica. E é bem simples, a hora que... bem simples assim, né? Fica bem mais fácil a hora que você já dominou as funções trigonométricas. Porque vai ter uma equação diferencial para você resolver, que vai ser um bicho-papão aí que vai... Bicho-papão não, vai ser um negócio aí que vai chegar aí para frente. Mas que uma das alternativas para você resolver e descobrir essas coisas, essas informações úteis da partícula, é usando função trigonométrica. Então, ela aparece ali na quântica, ela aparece... Na verdade, ela aparece em tudo no mundo, todas as matérias, né? Todas, todas, todas. Pensar assim, em termodinâmica tem muito disso. Por quê? Porque se pensar a nível microscópio, o que tem ali atrás são osciladores. Uma das abordagens que você pode ter para tentar entender o que é a temperatura, qualquer uma das propriedades termodinâmicas, é encarar eles a nível microscópico como sendo osciladores. E a hora que você junta tudo, faz a média, daí você começa a falar em temperatura, em volume, em pressão, mas a nível microscópio, o que você está tendo são osciladores, são coisas que estão oscilando com funções trigonométricas. Então, eu diria que na física, todo mundo que vai ter algum contato com alguma coisa de física, vai ser muito difícil você encontrar alguma coisa que você não possa usar uma função trigonométrica para descrever. Quase impossível. Legal. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Rubens? Alguém tem alguma curiosidade em relação ao que ele falou, ou até outra coisa que você queira? Pode perguntar, o Rubens está habilitado a responder qualquer pergunta que vocês fizerem. Pode ser que você já não sei a resposta, mas resposta vai ter. Bom, enquanto não vem nada, acho que eu vou aproveitar e vou mostrar aqui alguns outros experimentos que eu tenho aqui em casa, que eles são legaisinhos, já que tem um pouquinho aí. Um deles é essa tigelinha aqui. Ela é uma tigelinha tibetana, né? Meu irmão foi na Índia há pouco tempo para trabalhar lá,
E a hora que ele voltou, ele trouxe para mim. Então, basicamente, o que você tem aqui é uma coisinha de veludo, que ele vai ficar como se fosse umas perninhas assim, que toda vez que você bater aqui nessa tigela, ele faz essa nota. Só que aqui é nível bem microscópico, são um monte de perninhas assim, que elas vão ficar batendo o tempo inteiro, toda vez que eu tiver fazendo um atrito aqui aparecer. Então, a hora que você fica fazendo um atrito, deu para ouvir, né? Isso aqui é um tipo de oscilador. Você tem aqui um oscilador que o pessoal que for fazer alguma física básica vai ver que é um oscilador forçado, que é um oscilador que tem mais umas pancadinhas acontecendo. Então, novamente, entra a função trigonométrica, um jeito de você representar aí. E o legal disso daqui é, se você conseguir colocar água aqui dentro, ele também vai começar a ter aquela assim, visualmente fica como se estivesse fervendo a água. Eu não sei se vou conseguir colocar aqui. Deixa eu apagar um pouquinho de água e vou tentar ver se eu consigo fazer vocês enxergarem isso. Ele vai dar a sensação de ter... Dá para ver o potinho? Uma parte? Aqui acho que vai ser difícil. Vou tentar fazer na minha mão. Essas foram as últimas palavras antes de... Não sei se vocês já estão conseguindo ver a água. Rafa, dá para ver a água? Dá para ver só um pouquinho. Mas dá para ver sim. As bolinhas estão soltando aqui. Estão conseguindo perceber o movimento da água? Tem as bolinhas saltando, eu não sei se dá para ver. Rubens, a pergunta do Vitor é: por que isso acontece? Então, é basicamente o que eu estava falando. A nível, isso aí é por causa do atrito. Aqui eu tenho um atrito entre as duas superfícies, e ali o que está acontecendo é várias pancadinhas, né? Um atrito, imagina aqui como se ele tivesse várias perninhas, bem microscópico. Então, toda vez que eu vou passando ali em volta, ele fica como se estivesse batendo. Várias batidinhas na panelinha. Então, é basicamente um oscilador harmônico forçado. Ele está batendo, 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 e daí toda vez que ele vai... Pode parecer para a gente que a gente só está encostando ali, fazendo isso daqui. Mas basicamente o que você está fazendo é batendo nas paredes, e daí isso daí vai gerar o som. Quanto mais você bate, mais fácil de gerar mais som. E daí você Dá para fazer... Assim, eu imagino que poucos de nós, né, ou talvez nenhum de nós, exceto o Rubens, tem uma tigelinha, como que é o nome? Tibetana? Tibetana. Acredito que você não deva ter uma tigelinha tibetana na sua casa, mas é bem mais provável que você tenha uma taça. Vou pegar. E dá para fazer, né? Dá. Vitor, por que a água fica assim? Olha, a gente pode esperar e ele responde pra gente, mas eu acho que essas ondas do som, elas provocam o movimento da água. É isso, Rubens? Por que a água fica desse jeito, conforme você faz o som? Porque ela começa a borbulhar? Ali então está começando a gerar as ondas lá dentro. Só que em alguns pontos a amplitude é grande o suficiente para que a hora que a bolinha surge ali, a hora que a onda surge ali, uma gotinha saia. Então você está juntando, você está fazendo ondas
ali dentro serem refletidas de tal forma que a hora que você junta todas as ondas que estão sendo refletidas ali dentro, vai ter alguns lugares que vai conseguir, a amplitude vai ser tão grande que uma gotinha vai sair. Então, ali, basicamente, o que estão sendo gerados lá dentro são as ondas. Elas estão ficando visíveis na água. Então, você vai conseguir gerar isso daí, você vai conseguir enxergar isso acontecendo. Com um copinho de... uma taça, né? Você tem que segurar pela parte de baixo. Tá, virar aqui. Não sou muito bom de fazer isso aqui, não. Molhe um pouquinho o dedinho. Se fosse uma taça de cristal, você ia conseguir ouvir mais fácil, mas com uma de vidro, acho que já dá para ouvir, né? Aqui tá dando para ouvir bem. Vocês estão ouvindo? Isso aqui também é a mesma coisa que a tigelinha tibetana, mas ela é de um jeito mais fácil, né? Mais acessível em casa. Acho que o último experimento que eu tenho aqui facinho para mostrar, já que a gente está falando, a gente falou de luz, falou de onda eletromagnética, mostrar para eles também isso aqui. Isso aqui vai ser muito melhor de ver a hora que você está estudando vetores. Mas como a luz é uma onda eletromagnética, uma onda mesmo, que tem uma componente assim para cima, que é elétrica, um campo elétrico que fica oscilando para cima, igual essa função trigonométrica. E perpendicular com a onda que está indo do campo elétrico, você tem um campo magnético que vai oscilando também. Então, eles ficam fazendo isso daqui. Opa, eu não consigo fazer isso aqui, mas vocês conseguem imaginar. E você tem alguns materiais que eles conseguem polarizar a onda. O que significa isso? Significa que ele vai fazer... A luz chega aqui, às vezes o campo elétrico está oscilando assim, para cima, para baixo, às vezes está na diagonal, oscilando na diagonal, às vezes na outra diagonal, às vezes na horizontal. E um material polarizado, ele vai fazer com que só um tipo de onda passe por ele. Então, você pegar, vamos supor que esse daqui está polarizado nesse sentido aqui, nessa direção. Então, todas as outras ondas não vão passar aqui dentro, só as que estiverem nessa direção vertical. Então, pegar um só, você consegue enxergar. Se eu pegar mais um material polarizado, e ele está polarizado na mesma direção, colocar aqui atrás, pouca coisa muda. Bom, para vocês talvez tenha mudado um pouco mais. Vou colocar assim. Tá metadinha, metadinha. Dá para ver que ficou um pouquinho mais escuro, mas ainda dá para ver lá atrás, né? Vou colocar aqui com o meu rosto atrás. Para ver. Tá. Só que se eu pegar aqui e colocar aonde está vindo para cima e para baixo, colocar ela, isso aqui só permite que ondas passem nesse sentido. Então, se eu virar aqui, as ondas só passam assim. Se eu colocar 90 graus, colocar na diagonal, você ainda vai conseguir ver alguma coisinha, mas está bem escuro, né? Acho que dá para ver alguma coisinha ainda lá atrás. E agora, se eu colocar assim, você não enxerga mais nada. 90 graus, você não enxerga mais nada. Onde está com 90 graus? Dá para ver isso? Onde elas se encontram, fica bem difícil de ver. Dá para perceber. É só... Porque assim, a gente enxerga um reflexo, né? Mas... Tentar diminuir o reflexo. Vou fechar um pouquinho mais. Só um segundinho. Agora do reflexo do computador, né? Mas melhorou. Agora dá para ver, dá para ter bem a noção que fica bem preto, assim, não dá para... Assim, um pouquinho mais claro, conforme você vai girando, fica escuro até quase não dá para ver nada. Aqui, talvez.
né? Tá. Só que se eu coloco mais uma aqui na diagonal, você começa a enxergar de novo alguma coisa lá atrás. Vou tentar usar um celular aqui para tentar ver se vocês conseguem ver isso. Vou tirar aqui para ver se tem diferença. Dá para ver a luz bem fraquinha, né? Não consegui colocar 90 graus. Bom, esse daqui, qualquer coisa, eu empresto para o Rafa, se for o Rafa que for falar de vetores. Não, não, vetor não vai ser eu, não. Vetor é vai física, ser... né? É o povo da física que fala. Não, não, é da matemática mesmo, mas é quem for dar GA pra galera. Eu não sei quem É é. verdade. Beleza. Eu não sei, Rafa, tem alguma outra coisa que a gente falou? Eu acho que ficou bem completo, pelo menos achei bem interessante. Não sei o que vocês acharam. Não sei se tem alguma outra pergunta que gostariam de fazer também. E queria saber se ficou claro para vocês que realmente cada coisa que ele foi mostrando ali, no fundo e na essência de tudo isso, estava uma função seno lá. Ficou claro para vocês? Eu tenho uma dúvida. Diga. É porque, tipo assim, quando ele colocou as lentes polarizadas, quando ele coloca duas, teoricamente não é para ver nada atrás, né? Porque se colocar elas com 90 graus. Porque, tipo, elas meio que bloqueiam todas as direções. E por que a terceira é para voltar a ver? Isso daí você entende melhor a hora que você entender um pouquinho sobre vetores. Aqui, basicamente, vetor, eu vou precisar que você saiba o que é projeção de vetores, né? Aquele produto escalar, que é tipo, se eu colocar dois vetores assim, colocar uma lanterna, vamos supor que isso aqui seja um vetor, isso aqui seja o outro vetor. Eu quero saber, colocando uma lanterna desse lado, qual é o tamanho da sombra desse vetor em cima desse daqui. Então, se eu colocar os dois assim, a sombra vai ser o mesmo tamanho, certo? Se eu colocar assim, um pouquinho mais inclinado, e eu colocar aqui uma lanterna desse lado, e quiser saber qual é o tamanho da sombra desse vetor aqui em cima desse daqui, coloquei assim, já não é mais o mesmo tamanho, né? Ele deve ter um tamanho mais ou menos disso daqui, o tamanho da sombra. E conforme eu vou abaixando, se eu quiser colocar uma lanterna aqui, para ver o tamanho da sombra desse vetor em cima desse daqui, eu vou ver que se eu estiver colocando exatamente 90 graus, lembrando que o vetor é sem dimensão nenhuma, então eu não vou ver nada. Então, é isso aqui que está acontecendo. Se eu colocar 90 graus um com o outro, você não vai estar enxergando nada. A luz, além de ser uma onda, a gente representa ela também como uma onda que tem uma direção, uma grandeza vetorial aí no meio. Tá? Então, a gente tem isso aqui acontecendo. A hora que você coloca 90 graus, você não enxerga nada. Só que, se eu coloco esse daqui e o outro na diagonal atrás, tem algum... aqui já tinha um ponto, né? Fiz esse daqui, a sombra desse daqui em cima desse é um pontinho que você não enxerga nada. Se eu tentar fazer a sombra desse ponto num vetor na diagonal atrás, você vai enxergar alguma coisa? Não vai. Não tem nada para enxergar. Então, se eu colocar isso aqui assim e assim, e colocar o na diagonal na frente ou atrás, não deve mudar nada. Só que, se você tiver esse vetor assim, coloca um vetor na diagonal no meio, você vai ter alguma sombra aqui, você vai ter um pedacinho de sombra. Então, esse pedacinho de sombra é a componente que tem desse vetor aqui passando. Então, você vai ter isso daqui de vetor passando, e agora você tem uma partezinha do vetor que conseguiu passar pelo primeiro e segunda lentes polarizadas. E no terceiro que está assim, eu consigo fazer algum tamanho de sombra usando esse vetor aqui nesse vetor aqui de baixo?
eu consigo ainda, um tamanhozinho assim. Então você consegue voltar a enxergar. É um bom jeito de mostrar que a luz, além de ser uma onda, ela ainda é uma grandeza vetorial. E é um ótimo jeito de falar que vetores existem na vida real. Então, se você pega esses dois aqui, assim, 90, se eu conseguir colocar 90 graus, fica tudo preto. Colocando na frente, tudo preto. Colocando atrás, tudo preto. Se eu colocar na metadinha, se tivesse um pouquinho mais fácil de enxergar, você ia ver uma diferença entre as coisas que estão... Deixa eu ver se tem algum lugar aqui com menos sombra do que... Eu acho que fica difícil de enxergar se não for meio que ao vivo. Deixa eu testar, assim. Não. E assim? Também não. Bom. Colocando na diagonal, ele volta a passar um pouquinho. Não é muito, mas é perceptível. Você conseguiria... E o legal disso daqui é... Você conseguiria... com isso daqui, você consegue fazer um óculos que não vai permitir que toda a luz chegue no seu olho. Isso é importante porque a gente, a hora que está no escuro, pupila dilata, né? Então você vai receber bastante luz. Se você está com um óculos escuro e ele não é polarizado, você vai estar recebendo bastante luz. E a luz que você vai estar recebendo, provavelmente vai ser aí perto... Você está usando um óculos de sol, você deve estar usando no momento que tem bastante sol. Você não imagina. E o sol, quanto mais rápido tiver a onda de luz se agitando, quanto maior for o azinho, mais energia tem essa onda. Então, as cores que estão ali acima do azul, do violeta, elas se agitam tão rápido, tão rápido, tão rápido, que elas têm tanta energia, que se ela chegar perto de qualquer coisa do seu DNA, a chance dessa energia passar para o DNA e você quebrar alguma coisa, arrancar um elétron que seja, é muito grande. Então, tem uma chance muito grande dessa onda fazer uma mutação genética em você. E, geralmente, mutação genética não te dá poderes, ela te dá câncer. Então, se você não estiver usando um óculos polarizado, você vai estar recebendo muita energia no seu olho, no momento que ele não está com a defesa natural, que é contrair, né, a pupila. Então, é importantíssimo que você use. E um jeito de você identificar se o seu óculos escuro tem, você pegar uma outra lente ou um outro óculos escuro que você saiba que tem, ou que você não saiba. Se você conseguir colocar os dois e fizer isso aqui ficar escuro, é porque os dois têm algum tipo de polarizador. Daí você está um pouquinho mais protegido contra a luz do sol na hora que você vai lá. Então, isso pode ser útil, né? É um jeito, inclusive, de se prevenir de comprar coisa falsificada, né? Sim. Você vai lá, o cara fala assim, óculos aqui, lente polarizada, baratinho. Você pede 2 para ele. Deixa eu testar, mas eu preciso de 2. E aí você faz esse teste aí com a lente. Se não ficar preto, deixa para outro. Não é para você, não. Porque pode dar ruim. Eu acho que dos experimentos que eu tinha aqui mais fácil, desse assunto que está relacionado com ondulatória, esses são os que eu tenho por aqui, por enquanto. O que eu posso falar também é que as cores, cada uma das cores que a gente enxerga, ela tem uma frequência diferente. Ela oscila com uma frequência diferente. Então, o vermelho, ela vai ter a oscilação mais lenta, né? Ela vai ter as menores frequências, os maiores comprimentos de onda. O azul, ele vai oscilar muito rápido, então vai ter um azinho muito maior, então ele vai ter muito mais energia. E é basicamente isso que vocês viram também ali, nisso daqui, a hora que estava com as bolinhas sendo formadas. Então você vai ter lugares que tiver mais bem fininho, a cor que você deve enxergar por último, assim, deve ser provavelmente o azul. E nos lugares que estiverem mais grossos, você deve enxergar umas cores mais perto do vermelho, amarelo, alguma coisa assim, que são cores que têm comprimento de onda maior. A onda é maior em si, um ciclo inteiro é maior. Outra coisa, se você quiser ir num show, e sabendo que num show geralmente vai ter pelo menos 2 caixinhas de som, se você pegar duas caixas de som que venham, que geram a mesma nota ao mesmo tempo,
tá tocando lá, e elas estão chegando em você da mesma fonte, o B delas pode ser diferente. O que é o B ser diferente? Uma delas chegou em você, percorreu 1 metro. Com 1 metro, vamos supor que tenha percorrido um comprimento de onda. E a outra percorreu 1,5 metro. Então, ficou um comprimento de onda e meio. Você acabou de fazer um pico de uma das ondas se encontrar com um vale de outra da onda. Então, naquele lugar onde você estiver, você vai ter um som chegando com um volume menor ou com uma qualidade pior. Se você estiver no banco do lado, talvez essa diferença de fase, o B, entre um e outro, a diferença, né, na hora que você somar ali um com o outro, não seja tão significativo. Pode ser que você chegue num ponto onde os Bs, eles têm uma diferença de fase de 2π. Isso significa o quê? Que você está pegando o pico de uma onda com outro pico de outra onda. Então, naquele lugar onde você está sentado, você vai ter um volume máximo. Isso quer dizer que, se você vai num show, claro que engenheiro de som pensa nisso daí e tenta resolver da melhor maneira possível esse problema. Mas se você for em algum lugar mais amador, assim, você tiver como andar paralelo à caixa de som, né, a caixinha de som aqui na frente, e você andando aqui numa horizontal assim, você consegue encontrar lugares que vão ser melhores de som. Não é só ficar mais para frente, não é só ficar mais para trás. Existem alguns lugares que são melhores do que outros. Legal. Rubens, muito, muito obrigado de novo. Acho que foi bem legal, assim, eu aprendi muita coisa, acredito que o pessoal que está aqui também, e muito obrigado mesmo, assim, deu pra gente ter uma boa noção e espero que isso tenha contribuído para trazer um sabor diferente para quando a gente fala de função trigonométrica, né? Quer dizer, função trigonométrica não é o monstro que às vezes a gente pinta, né? Ela, na verdade, ela tá na música, né? Ela tá nas coisas do nosso dia a dia e quando a gente começa a entender isso, enxergar a beleza disso, é uma coisa muito legal. Eu tenho planos de dar um tratamento assim um pouquinho mais técnico, né? Assim, entendermos as funções trigonométricas do ponto de vista matemático mesmo, né? Fazer um pouco essa abordagem, mas eu não quero fazer isso hoje. Se vocês tiverem paciência ainda, eu queria aproveitar só esses minutos que a gente ainda tem aqui para trazer um pouquinho da história das funções trigonométricas, como que essa noção, né, de trigonometria, seno, cosseno, tangente, como é que isso se deu no desenrolar da história. Vocês têm um pouquinho mais de paciência aí para me ouvir ou preferem que a gente encerre agora e retome na semana que vem? Digam. Opa, beleza. Então vamos lá. Legal, gente, obrigado. Vocês têm ideia assim de quando foi que a gente começou a falar de trigonometria? Assim, quando que isso aconteceu? Vocês acham que faz mais de 500 anos ou menos de 500 anos? Muito mais, né, Vitor? Pois é, muito mais de 500 anos, né? Na verdade, podemos botar aí, seguramente, assim, poderia dizer mais, mas assim, com segurança, a gente pode colocar aí 3.000 anos, mais ou menos. Assim, talvez seja mais do que 3.000 anos, mas com segurança, há pelo menos 3.000 anos, a gente fala de funções, né, de funções trigonométricas. Mas é até engraçado eu usar o termo função, porque esse termo, essa palavra função e esse conceito de função que a gente tem bem desenvolvido hoje, esse sim é novo. Esse sim tem 200 e poucos anos, não mais do que isso.
Então, na verdade, a gente já falava das funções trigonométricas muito, muito tempo antes de falarmos de função, né? E por quê, né? Porque, na verdade, a ideia de trigonometria, ela nasce a partir de algumas necessidades, a partir de algumas curiosidades, né? E assim, o desejo de tentar entender algumas coisas. E assim, a gente vê, na verdade, dois movimentos diferentes que vão se complementar e vão dar esse caráter que a gente enxerga na trigonometria hoje. Um deles é a necessidade por exemplo, medir coisas, mas que são grandes ou inacessíveis de serem medidas simplesmente esticando uma fita métrica e medir, né? Por exemplo, como medir uma pirâmide, por exemplo, né? Percebam que não é uma tarefa fácil, né? Principalmente porque a pirâmide ela tem aquele formato assim, ainda que consigamos chegar até o pico dela aqui, ainda medir a medida dela, a altura dela é aquela perpendicular, né? Então não adiantaria esticar uma fita métrica aqui, porque a medida que a gente encontrar não vai ser a altura da pirâmide. Então problemas como esse levaram a desenvolver as noções primitivas que deram origem às funções trigonométricas que a gente conhece, né? Tales, né, segundo consta na história, foi o primeiro a encontrar uma forma de medir pirâmides, de calcular a altura das pirâmides, utilizando o resultado que hoje a gente conhece, inclusive, como o Teorema de Tales, né? E, então, por exemplo, a gente consegue encontrar na história registros de funções trigonométricas. Por exemplo, tem o papiro Rinde, que inclusive está lá no Museu de Londres, que nesse papiro a gente consegue ver uma tábua de cotangentes. Era uma tábua ali com anotações, né, de valores do que hoje a gente chamaria de cotangente, né? Eles não chamavam assim. Mas é o que a gente percebe, então assim, já de realmente muito tempo, muitos séculos aí atrás. E então assim, essa ideia, né, de entender, né, primeiro a própria palavra trigonometria, né, o que ela significa? Metria, né, simetria, ele vem de metron, né, do termo grego metron, que significa medir, medida, né? E o prefixo dessa palavra, trigono, né, a gente até hoje usa né, o termo polígono, né? O que é um polígono? É aquela figura, né, de vários lados e, consequentemente, de vários ângulos, né? Essa palavra gono é a palavra grega para ângulo. Então, na verdade, um trígono é o que hoje a gente chama de triângulo, né? Então, trigonometria, na verdade, significa medidas no triângulo, né? Medidas que podem ser obtidas a partir do triângulo. E o pessoal estava preocupado na época era, né, eu falei que uma das motivações para entender essas coisas era calcular alturas, né, de coisas que são difíceis de simplesmente esticar uma fita, mas uma outra questão que eles estavam preocupados era algo mais ou menos assim. Me digam aí se dá para enxergar, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, um círculo, e aí eu considero nesse círculo um arco. Considero um arco aqui, tá bom? Aqui suponha que seja o centro do meu círculo, tá? Então eu tenho um arco aqui, esse arco ele tem uma medida. Então isso daqui é chamado arco do círculo. E se eu unir esses dois pontos do círculo por uma linha reta, eu obtenho o que eles costumavam chamar de corda do arco. Então eu tenho um arco que tem uma medida e eu tenho a corda, que é o segmento que une, que vai ter uma outra medida. A questão deles era como entender a relação entre essas coisas, né? E isso daqui era relevante, principalmente no que se referia a estudos ligados à astronomia, ou questões de, por exemplo,
como medir o diâmetro do planeta Terra, né? Questões dessa natureza, na hora de tentar achar respostas, levavam a problemas de entender esse tipo de coisa. Entender, por exemplo, quais são as relações entre essas cordas e esses arcos. Né? Inclusive, a origem da palavra seno, essa palavra, assim, é até interessante, né? Assim, é até engraçado, porque a palavra seno, ela foi o povo que primeiro, assim, punhou um termo para isso foram os indianos, né? Os indianos chamavam essa medida da corda aqui, eles chamavam isso de jiva, né? Era o nome que os indianos davam para isso. Então, jiva, né, no hindu, tratava-se dessa medida dessas cordas aí, né? E os árabes, isso, né, séculos depois, se apropriaram desses estudos dos indianos e eles traduziram esse termo jiva, né, relacionado aí a essas cordas, para o árabe, e seria algo como giba, né? O problema é que no árabe, assim como, por exemplo, no hebraico, né, essas línguas arcaicas, elas não têm consoantes, elas não têm vogais, elas só têm consoantes. E aí, para a gente conseguir dar fluência na hora de falar a palavra, a gente tem que acrescentar a vogal, senão a gente não consegue falar. E aí, na hora de acrescentar essas vogais, isso, né, posteriormente, as vogais elas foram colocadas, ao invés de ficar giba, ficou jaib. A palavra ficou jaib. E aí essa palavra jaib foi traduzida pelos europeus para o latim como sendo a palavra sinus, né? O problema é que a palavra jaib, a palavra giba, ela tinha o sentido de corda. Já a palavra jaib, ela significava algo como prega de roupa, né? Essa prega mesmo de roupa, né? Da costura ali. Quer dizer, um negócio que não tem absolutamente nada a ver, né? E aí essa tradução foi feita no latim para a palavra sinus, que tem um sentido mais de curva, de algo assim. Então, meio que o sentido da palavra que a gente carrega hoje, né? A gente herdou do latim, né? Nosso seno, ele é herdado do latim sinus. Então, houve esse desvio de percurso no sentido, mas originalmente, a palavra seno, ela vem lá do hindu jiva, que significa corda, é literalmente a medida dessa corda. E se a gente, né, já me adiantando um pouquinho assim, né, aquilo que a gente entende como seno hoje tem muita relação com esse pedaço aqui, seria a metade da corda, né, esse pedaço aqui vai ter relação com o que a gente chama de seno, né, mas isso também tem relação com o raio desse círculo. Quer dizer, essas medidas e a relação entre elas depende bastante de que raio de círculo a gente considera. E aí, numa tentativa de simplificar essa dependência do raio e tornar a análise dessa grandeza aí, né, que a gente começa a chamar de seno, a gente começou assim, a ter uma tendência de se unificar. E na hora de falar de seno, na hora de estudar essas cordas aí, a gente, ao invés de considerar um círculo de raio qualquer, vamos olhar para esse círculo tendo raio 1. Né? E isso vai ficar bastante consagrado como assim, o círculo trigonométrico. Né? Então, o círculo trigonométrico é aquele que tem raio 1. E por quê? Porque é aquele que vai tornar esses cálculos dessas medidas, dessas cordas aí, mais simples, né? E, bom, voltando um pouquinho, né? Não foram os gregos que inventaram a trigonometria, mas foram os gregos que sistematizaram o estudo dessas coisas, né, nessa área aqui, de maneira mais organizada, assim como eles fizeram com praticamente tudo que se sabia de matemática até então. Os gregos carregam os méritos de terem sistematizado isso, né? E aí, nesse contexto,
a gente vai encontrar ali no século II a.C. um camarada chamado Hiparco de Niceia, que é conhecido na história como o pai da trigonometria, porque ele conseguiu organizar, sistematizar esses estudos, essas ideias que tinham sido já desenvolvidas pelos egípcios, posteriormente pelos babilônios também, e ele criou a primeira tabela trigonométrica, por assim dizer, que era uma tábua onde ele tinha valores para essas cordas em termos de certos ângulos, né? Então, dependendo do valor do ângulo aqui, ele sabia dizer quanto mediria a corda. Basicamente essa que era a ideia aqui. E ele então deu assim, a primeira grande contribuição, mas quem chegou assim e fez um verdadeiro tratado de trigonometria foi um outro grego também, chamado Ptolomeu de Alexandria, e a obra dele, posteriormente, ela receberia o nome de Almagesto. Os árabes batizaram a obra dele de Almagesto, e ela ficou conhecida até hoje como Almagesto, que é algo que significa, assim, o maior, né? Assim, o que de maior se conhece em termos de trigonometria, né, nesse caso. E nessa obra de Ptolomeu, é um negócio, assim, a gente está falando aqui de 1 ou 2 séculos antes de Cristo, então mais de 2.000 anos atrás, ele já apresenta coisas que a gente conhece bem hoje, como, por exemplo, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, né, a relação trigonométrica. A gente às vezes não sabe muito bem o que está acontecendo, mas a gente já viu isso, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, né? Ele já tinha isso lá na obra dele, assim como cosseno de A mais B, seno de A mais B, né? Essas formulinhas que no fim a gente só decora, né? Vira poema lá no cursinho, né? As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Seno A, cosseno B, cosseno A, né? Vira poema, mas isso aí ele já conhecia, ele já tinha conseguido concluir coisas desse tipo, e ele já constava isso na obra dele, né? E, e até esse momento, eles ainda emprestavam muito a forma babilônica de representar os ângulos. E que forma era essa? Bom, para os babilônios, o número 6 ele tem um símbolo importante. Assim, é um número que está intimamente ligado à religião babilônica. E naquela época, assim, ciência e religião se confundem. A gente meio que está falando da mesma coisa, assim, quer dizer, a ciência busca respostas para os dilemas da vida, mas essas respostas elas vão ser encontradas na religião, é no mito, é no sobrenatural, é o sobrenatural que vai explicar as coisas que acontecem. Então, meio que está tudo junto e misturado. Então, como vocês têm esse peso dentro da religião babilônica, eles passam a usar o número 6 como sendo fundamental nas suas representações. Então, por exemplo, o sistema sexagesimal que a gente encontra até hoje na nossa realidade, por exemplo, se a gente vê a forma como a gente marca horas, minutos e segundos, né? A gente percebe que é uma base sexagesimal, né? Cada 60 segundos dá 1 minuto, cada 60 minutos dá 1 hora. Isso é herança babilônica. Assim como a forma de medir ângulos, né? A forma babilônica de medir ângulos era dividir a circunferência em 360 partes iguais. Por que 360? É um múltiplo de 6, basicamente, né? Ganhando uma magnitude aí, né? Por ser um múltiplo aí, né? Vezes 10. Então, era assim que os gregos ainda mediam, né? O ângulo era medido assim. Você pega a circunferência, divide em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes a gente batiza de 1 grau. Então, 1 grau é uma parte de 360 da circunferência. Portanto, o que é 90 graus? Vai ser 90 partes de 360, ou seja, 1/4 de círculo, né? Que é o ângulo reto que a gente conhece. Mas, rapidamente, a gente começou a perceber, né, que essa medida em graus, ela tem as suas razões históricas, mas do ponto de vista lógico, ela simplesmente não significa nada. Quer dizer, da mesma forma como a gente dividiu em 360 partes iguais, eu poderia ter dividido em 100, poderia ter dividido em 400,
Aliás, teve alguém que decidiu fazer isso, assim, criou a unidade grado, que é dividir em 400 partes iguais. Não serve para nada, né? Mas, enfim, a gente poderia dividir em quantas partes quiséssemos. Mas não importa em quantas partes a gente divida, isso não tem um apelo, assim, quer dizer, não diz nada do ponto de vista do que a gente está interessado em estudar quando a gente olha para o problema desse ponto de vista aqui. Agora, tem uma outra medida que foi sendo concebida, né, de maneira gradativa, que envolve medida do ângulo, que relaciona, melhor dizendo, medida do ângulo com o comprimento do arco que o ângulo determina. Então, por exemplo, aqui eu tenho um arco e eu tenho, vou apagar isso aqui só para não confundir a gente, eu tenho um ângulo aqui, né, e eu tenho um arco determinado por esse ângulo. A tendência foi que, cada vez mais, a gente desenvolvesse uma forma de medir ângulos que relacionasse, de modo que o ângulo e o arco estejam intimamente relacionados. Essa medida chegamos ao ponto de conceber essa medida como sendo aquela que nós chamamos hoje de radianos, né? É aquela medida que, assim, o ângulo vai medir 1 quando o comprimento do arco for exatamente o raio desse círculo. Então, quando que o ângulo medirá 1 radiano? Quando o comprimento do arco for igual, quando esse comprimento aqui for igual à medida do raio desse círculo. Né? Quando a gente olha para o círculo trigonométrico, ou seja, quando o círculo tem raio 1, aí fica um negócio bem legal, porque a gente, usando as formas que a gente conhece para comprimento do círculo, né? Que, aliás, é de onde vem a noção dessa constante que a gente chama de π, né? O π vem da constatação de que o quociente do comprimento pelo diâmetro de um círculo é sempre constante, né? Sempre a mesma coisa, e é isso que a gente chama de π. E, portanto, o comprimento desse círculo, a gente calcula e descobre que é 2π vezes o raio, né? Se o raio é 1, então o comprimento é justamente 2π, né? Que é exatamente a medida da volta inteira. Enquanto que em graus a medida da volta inteira é 360 graus, em radianos a medida da volta inteira é 2π. Portanto, se o raio é 1, a conclusão é que a medida do ângulo é igual à medida do arco, ao comprimento do arco. Então fica uma coisa muito interessante, porque a gente relaciona de maneira muito íntima ângulo com o arco que ele determina. Na verdade, são a mesma coisa. E aí, a pergunta então então a relação entre o arco e a corda, que a gente se perguntava antes, vai ser a mesma coisa que a relação entre o ângulo e a corda, né? E a corda é o que vai, ou a metade da corda, é o que no fundo vai dar o que a gente vai chamar de seno, né? Então, o desenrolar da coisa, ele vai nessa direção. Então, assim, por essa razão, eu particularmente, quando eu penso em ângulos, eu me forço, né, acostumei minha mente a pensar sempre em radianos, porque a medida em radianos é aquela, do ponto de vista lógico, mais razoável, a forma mais razoável que a gente tem de medir ângulos, principalmente por essa razão, porque o ângulo em radianos ele tem íntima relação com o arco determinado por ele, né? Se eu fixo o raio do círculo como sendo 1, na verdade essa relação ela é de igualdade, né? O ângulo é igual ao comprimento do arco. Então faz mais sentido medir em radianos. E bom, esse processo ele vai continuando, né? As coisas vão tomando forma, a gente vai cunhando esses termos, né? Então, nesse processo que eu falei para vocês, a gente vai entendendo, então o seno tem esse significado, ganha esse nome, né? O cosseno, a gente vai começar a conceber o cosseno só lá no século XVII, e o cosseno ele é concebido simplesmente como o seno do ângulo complementar, né? Então, por isso a palavra co, né? Por isso o cosseno. Então, é o seno do complementar, basicamente, né? Então, e isso vai acontecer posteriormente.
E isso, como eu falei, né? Seno e cosseno, eles aparecem, então, né? Essas funções trigonométricas aparecem muito mais relacionadas, então, às questões ligadas à astronomia, né? Que vão ser respondidas por situações como essa daqui. A tangente, ela tem um processo paralelo. A tangente, ela está mais ligada à questão lá da altura da pirâmide que eu falei para vocês, né? É nesse processo de relacionar, por exemplo, um objeto com a sua sombra, né? O comprimento da sombra com o comprimento real de um objeto. É nesse tipo de situação que a ideia da tangente vai surgindo a partir da questão da semelhança de triângulos que vem, né? A noção de semelhança de triângulos que vem a partir dos resultados que foram descobertos e sistematizados por Thales. E então ele tem esse trajeto aí, né, paralelo, mas que depois as coisas vão se encontrar, né? Depois a gente vai chegar à conclusão de que, opa, tangente na verdade é o quociente do seno pelo cosseno, né? Mas as coisas caminham de maneira paralela nesse processo de desenvolvimento aí. Aliás, o que significa a palavra tangente, né? A palavra tangente, ela vem do latim, tangen, que significa tocar, né? É a ideia é a noção que a gente tem mesmo de tangenciar, né? Aquela coisa que toca, que tangencia, né? E isso, claro, tem razões históricas, e quando a gente iniciar o curso de cálculo 1 mesmo, né? Isso vai acontecer um dia, temos fé, né? A gente vai ver o porquê que essa palavra casa tão bem, né, para essa função que a gente chama de tangente, né? Bom, acredito que era isso que eu queria trazer para vocês. Então, assim, a noção de função trigonométrica que a gente tem hoje é fruto de um desenvolvimento histórico super longo, vem de muito tempo atrás, e é muito legal que, assim, o Rubens apresentou um monte de coisa legal pra gente aí, de funções trigonométricas aparecendo aí na prática, né? Mas perceberam que a origem delas, aparentemente, não tem nada a ver com nada disso, né? Parece que a gente tá falando de coisas completamente diferentes. Pô, uma coisa é corda da circunferência, outra coisa é o movimento oscilatório, que é oscilador harmônico e acelerador de partícula e tudo isso que ele falou aí. Mas a coisa vai... diga, Rubens. Não, eu ia falar que não, é bem mesmo, é desse lugar. Porque se você quiser encarar a corda como tendo várias posições que você pode considerar, tipo, 1 centímetro, a partir daí 2 centímetros, você pode começar a falar assim, tá, e se eu estiver em cima do círculo e começar a andar? E daí você vai tirando as derivadas, vai descobrir posição, descobre depois velocidade, depois descobre aceleração, tudo sai daí. E, frequência, período, tudo que está girando, vê daí, porque é a origem, né? Você tem uma corda, uma circunferência, uma posição, você precisa encontrar, se você tem na física, tudo que você quer é encontrar posição, velocidade, aceleração. Energia, se você tiver uma outra abordagem, mas a abordagem clássica é basicamente isso que você está falando mesmo. Legal. E aí é muito legal ver isso, né? Porque aí você vê as ideias, assim, se encontrando, né? Elas se abraçam, assim, elas vão quer dizer, aquilo que era a resposta a princípio para uma determinada coisa, a princípio parece que meio restrita, de repente vira assim, resposta para um monte de coisa que a gente sequer imaginava, né? Então isso que é um negócio muito, muito legal de ver, assim. E, bom, assim, por hoje eu acho que tá bom demais. Semana que vem a gente vai continuar falando de função trigonométrica, e aí, dado esse pano de fundo que a gente fez aqui hoje, a gente já entra direto aí mesmo na matemática aqui envolvida, né?
Eu mencionei aí algumas relações trigonométricas e vamos tentar responder assim, na medida do que a gente conseguir chegar aqui, do porquê que essas coisas acontecem, né? Por que a relação fundamental trigonométrica é da forma que é, né? De onde vem isso? Tentar entender as coisas assim, aquilo que a gente provavelmente já viu, mas provavelmente também de maneira bastante artificial, tentar mergulhar um pouquinho mais fundo nessas coisas. E, bom, gente, é isso. Espero que tenha agregado aí conhecimento, espero que tenha sido legal e interessante para vocês. Me digam aí o que vocês acharam, se ajudou a ter uma visão mais ampla de função trigonométrica, se ajudou a olhar para ela de maneira assim um pouquinho mais simpática, né? Entender que elas não são monstros, né? Legal, gente. Muito, muito bom ver que foi útil aí para vocês e muito bom colocar em um contexto. Isso aí, o, o meu objetivo aqui com vocês é isso, assim, é tentar contextualizar as coisas mesmo, tentar tirar as coisas de um plano superficial e puramente técnico para a gente enxergar cada vez mais os nexos que essas coisas carregam, porque é aí que a matemática começa a ficar envolvente e apaixonante. Tenta chamar mais pessoas para discutir outros tópicos, sempre for possível. Vou tentar, né? Assim, não vai ser sempre que eu vou conseguir ter, assim, né? Pessoas como, por exemplo, o Rubens aqui, que se encaixou aí como uma luva, né? E, e assim, foi muito, muito bom. É como eu falei, né? Oportunidades que a quarentena tem. Eu jamais teria a oportunidade de ter o Rubens dando uma aula comigo, não fosse assim, né? Então, muito legal isso. E fico feliz de saber que foi bem útil aí para vocês. Beleza? Então é isso, gente. Um abraço aí virtual para todo mundo e, e até a próxima. A gente continua então falando de função trigonométrica na próxima semana, tá? Até mais para vocês. Tchau. Tchau, tchau.